Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. De qualidade. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, quarta-feira. Até 13h a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando também a nossa transmissão. Participe pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o número. De novo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01. Hoje é quarta-feira e os assuntos por aqui sempre, você sabe, relacionados aqui com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje que vão analisar todos os temas por aqui propostos. Dr. Vinícius Diniz, ele é médico angiologista e cirurgião vascular, ele integra a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo. Dr. Vinícius, boa tarde, muito obrigado pela presença. Tudo bem por aí? Boa tarde, Mauro. Prazer é todo meu aí. Obrigado pela oportunidade e vamos conversar um assunto agradável aí e informar a população, que é o mais importante. Sem dúvida. Também eu apresento a Fernanda King, pedagoga, ela é proprietária da Petit Kids Cultural Center. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, Mauro. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigada. Eu apresento também o Eduardo Toledo, psicopedagogo, administrador, e ele é especialista em comportamento e comunicação. Eduardo, bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Tudo jóia. E também o doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante. Doutor Aônio, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Que bom estar com vocês novamente, Mauro. Um grande abraço a toda a equipe e a todos os telespectadores e ouvintes do programa Gente que Fala. Obrigado, doutor Aônio, pela presença sempre com a gente aqui, pela colaboração com a nossa audiência. Bom, minha gente, 12:02, vamos ao nosso primeiro tema de hoje, que é o seguinte: 3 anos depois da primeira morte por Covid no país, o Brasil chega à triste marca de 700 mil óbitos pela doença, com um cenário marcado por paradoxos. Ao mesmo tempo em que a pandemia teve uma desaceleração devido ao avanço da vacinação, o país ainda enfrenta desafios como a baixa cobertura vacinal em crianças menores de 5 anos de idade. E apesar da mortalidade por Covid estar em queda desde o ano passado, a doença se mantém entre as 5 principais causas de morte no Brasil. Doutor Vinícius, eu começo com você a respeito desse tema. Sua observação sobre esse cenário, essa triste marca de 700 mil mortes por Covid no país, ao longo desse tempo todo de pandemia, e esses desafios que a gente enfrenta com a cobertura vacinal, né? Mauro, de fato, assim, né, eu estando na área da saúde e a área da cirurgia vascular, assim, foi uma das áreas que teve uma atuação bem importante, né, no combate ao Covid. A gente teve muitos fenômenos, né, cardiovasculares associados à doença, e assim, tivemos, durante todo esse período, um período de muita luta, muito aprendizado. Realmente, eu vi, participando da minha atuação aí nos hospitais públicos, né, agora nesse começo do ano, próximo ao Carnaval, houve um aumento dos casos, de fato. Realmente a gente viu algumas unidades de UTI fechadas, muitos pacientes infectados novamente dentro dos hospitais, em alguns casos, mas assim, de uma forma mais branda. A gente vê o vírus ele mudando de cara, ele mudando de forma, né? E realmente a gente, como sociedade, a gente precisa se adaptar constantemente a essa nova forma do vírus e as novas maneiras como ele vem se apresentando, de fato. E a vacinação, a meu ver, né, realmente ainda é uma proposta que precisa ser estudada e precisa ser de uma maneira mais geral, mais geralizada, né, a população de uma maneira mais geral e conseguir implicar todos.
Doutora Ônia, o seu olhar sobre esse nosso tema, 700 mil mortes pela Covid desde o início da pandemia. A doença está entre as 5 principais causas de morte no Brasil. Enfim, mas o cenário que a gente observa, né, de uma doença, uma situação mais branda quando a doença vem, em razão, claro, da vacinação, que em muitas situações também está numa baixa cobertura. Quais são os desafios, doutora Ônia? Seu áudio está fechado, doutora Ônia. Vamos lá. Houve uma mudança no próprio vírus, né, a mutação dele. E, na verdade, o vírus ele não quer morrer, né, ele quer poder infectar mais pessoas. Então, diminuiu a virulência dele. E a primeira cepa que acometeu a população mundial era a cepa selvagem. E matou muita gente. O próprio vírus ele teve essa mutação dele, então diminuiu essa virulência. E eu continuo aqui no consultório passando para os meus pacientes que a higiene bucal é fundamental, né? Porque é uma das primeiras vias de acesso do vírus. Então, é interessante a pessoa sempre estar com a higiene bucal bem feita, a saúde bucal correta, né? Que normalmente é por onde ele entra. E a saúde bucal, quando a pessoa está com uma saúde deficiente na boca, infecção, gengivite, facilita a entrada do vírus, inclusive a parte da orofaringe também. Então, eu oriento sempre ter uma boa higiene bucal, utilizar fio dental e continuar com os cuidados que a gente vinha tendo na pandemia, que é um cuidado tão básico. Você vai entrar num elevador, simplesmente põe a máscara ou vai num lugar fechado, que há muitas pessoas, continue usando a máscara e trocando a máscara, né? Porque não é só colocar a máscara e deixar. Eu aqui não parei, a gente da saúde, minhas meninas aqui também, durante a fase de pandemia, nós continuamos trabalhando sem problema nenhum. E o que eu percebi no levantamento do CRO, que a contaminação de dentistas foi muito baixa, assim, que acometeu, e a gente não parou de trabalhar, porque a gente sempre utilizou a segurança de saúde, que são máscaras, óculos de proteção, touca, que eu acabei de tirar para poder fazer o programa, que estava em atendimento, luva, a gente se cuida, a parte de aventais, que eu também não levo para casa, eu levo só para lavar e troco, ou descartável. Então, é a questão de continuar com a segurança e a pessoa... Eu vejo, às vezes, a pessoa entrando no elevador com gripe, precisa mudar a cultura das pessoas, né, em proteção e proteger o próximo também, né? Simples, põe máscara. Né? Vai entrar no elevador, vai no supermercado, vai na farmácia ou lugar fechado, use máscara. Fernanda, seu olhar sobre esse tema, especialmente aí diante do público com o qual você lida diariamente, você é educadora, pedagoga, e eu destaquei aqui a respeito do desafio, né, com a baixa cobertura vacinal em crianças menores de 5 anos de idade. Seu olhar. Eu acho que o doutor Aônio falou muito bem. O que precisa no Brasil é de mudança de cultura. E mudança de cultura é educação de base. Eu acredito que as escolas e creches elas podem ser muito úteis nessa questão de ampliar a vacinação, com campanhas em parceria, escolas estaduais, municipais. O próprio governo ele pode fomentar essas campanhas para conscientizar as famílias de crianças pequenas que não só a vacinação contra a Covid, mas outras que estão em queda hoje, né, como sarampo, como a pólio, que a gente precisa aumentar essa cobertura vacinal. Eu acho que uma parceria Estado, escola e família para conscientizar e promover uma mudança cultural, ela pode ser, sim, bem eficiente. Eduardo Toledo, sua avaliação sobre esse atual cenário, 700 mil mortes por Covid, quais são os desafios daqui para frente? Bom, Mauro, eu acredito muito na questão da comunicação, né? O quanto essa comunicação tem que ser disseminada de forma clara e principalmente a população buscar a informação e a comunicação desses dados, dessas informações, da prevenção, enfim, em fontes confiáveis. Então, há um desafio de comunicar e informar a população sobre isso também. Então, cada vez mais disseminando a informação correta, a gente consegue ter uma mudança comportamental e mudar um pouco as atitudes que nós temos para que a gente reduza esse número aí na
no próximo levantamento, né? 12h10, programa Gente que Fala no ar, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Pela UTV, a TV da internet, estamos ao vivo e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Eduardo, eu continuo com você aqui nesse próximo tema. O adolescente de 13 anos que matou uma professora e feriu 5 pessoas numa escola aqui em São Paulo, deixou uma carta para a família antes do crime em que pedia desculpas e contava que passou 2 anos planejando o ataque. Neste bilhete, ele indica que bullying, tristeza e ódio o levaram a fazer uma besteira. Na mensagem, ele pede desculpas por decepcionar os parentes e diz que sente muito. E nas redes sociais, o jovem fez várias referências ao massacre de Suzano e usava o nome Talci, que era o sobrenome do garoto que abriu fogo contra colegas naquele episódio lá em Suzano em 2019. A gente vem tratando a respeito desse assunto desde que tudo aconteceu, Eduardo. Uma situação, uma tragédia anunciada, né? O garoto já tinha saído da escola anterior a partir de uma queixa policial que uma professora já tinha feito e apresentava problemas em casa, estava agressivo com a família, enfim. A gente precisa aprender exatamente quais são os sinais, né, que os adolescentes apresentam, emitem, para que a gente comece a desconfiar de que alguma coisa grave pode acontecer dali por diante. Perfeito, Mauro. A gente tem falado muito nos últimos anos, principalmente de 2015 para cá, que foi quando foi sancionada uma lei federal de combate ao bullying, ou na lei se fala de intimidação sistemática, né? Que é todo ato de violência física ou psicológica, onde há um desequilíbrio de poder, causando aí danos, dor, angústia à criança. E nós não sabemos muito bem como trabalhar com bullying, né? Então, até para quem nos ouve, né? Quando esse menino se queixa do bullying, lógico que não pode ser visto como uma desculpa em função da violência, né? Acho que a violência nunca vai ser justificada por uma desculpa em relação a isso. Mas é importante a gente saber o nosso papel enquanto pai, né, enquanto cidadão, sobre esse olhar de possíveis sinais de alerta que a gente pode ter dentro de casa. Mas antes disso, Mauro, só para ilustrar um pouquinho, o bullying só acontece hoje em função de 3 personagens, né? O agressor, a agressora, a vítima e as testemunhas. Então, quando há um caso de bullying, de chacota, de agressão física ou psicológica, a primeira ação que nós temos a fazer é nos preocuparmos com a vítima e cuidar, e talvez tirar o agressor daquela escola, transferir, enfim, tal. E na maioria das vezes nós não nos preocupamos em tratar a plateia, as testemunhas, né? Então, só existe um show de humor, o comediante só faz sucesso se a plateia rir. E assim é no bullying. Então, às vezes, esse pai ou figura de cuidado que está nos ouvindo pode estar pensando, meu filho, minha filha não é nem agressor, nem agressora de bullying, nem vítima de bullying. Mas se ele está assistindo um caso de bullying, está achando engraçado, rindo, aplaudindo, ele também contribui muito para a dor e angústia dessa criança, né? Então, o que nós temos que nos atentar agora também é nesse olhar frente às crianças dentro de casa. Quando nós trabalhamos juntos às figuras de cuidado dessas crianças em casa, a gente começa a ver que há um distanciamento muito grande entre comunicação, diálogo, entre realmente querer saber como está a vida estudantil, escolar dessa criança no ambiente da escola, no ambiente que ele vive. Muitas vezes é muito fácil a gente perguntar só, como foi seu dia? Ah, foi bom, né? Mas eu não sei se teve algo que desagradou, se teve alguma situação de violência na escola. Eu pouco sei se meu filho ou minha filha tem amigos e quem são esses amigos. E alguns sinais de alerta que eu tenho sinalizado nesses últimos dias nas entrevistas, Mauro, sinais de mudança comportamental repentina. Então, a criança que era muito calma passa a ser agressiva demais, mudança em hábito alimentar, objetos diferentes dentro de casa, em alguns momentos, o isolamento social, e isso eu quero puxar muito, Mauro, principalmente em relação às mídias sociais, às plataformas, enfim, que entra o cyberbullying também, porque muitas vezes os responsáveis, os pais, enfim, observam o filho ou a filha no quarto sozinha e é um sinal de bondade, e nem sempre é isso. Né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Crianças e adolescentes que acabam inventando desculpas de dores que não existem para não irem mais à escola por medo,
né? Então, criam-se, eu estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, não quero ir à escola hoje. Será que existe essa dor mesmo? Vamos investigar para ver se existe mesmo. E por outro lado, Mauro, a importância, né? A Lei 13.185, que é a lei federal que institui esse programa, fala muito sobre capacitar docentes, educadores, enfim, em como diagnosticar, fazer a diagnose correta, a prevenção e o combate ao bullying dentro das escolas. E, ao mesmo tempo, a comunidade está ciente disso também. E muitas vezes, no almoço de família, acaba se fomentando um caso de bullying, uma agressão, uma piada sem graça. Então, entendermos isso também é algo que nos choca num momento de tragédia, de desgraça, né? Num caso tão doloroso como esse, mas nos faz refletir se o nosso papel de pai, de mãe, de tio, de tia, de vô, de vó, enfim, está sendo executado da maneira correta na questão da comunicação, do diálogo, do olho no olho, do querer compreender realmente aí, possíveis danos ou possíveis sofrimentos que essa criança está tendo na escola. Não sei se eu falei muito. Sim. Fernanda, como a comunidade escolar, com o passar das décadas, tem observado, não observado, mas tem aprendido com a questão do bullying para, enfim, se aperfeiçoar nessa questão, digamos assim, porque o bullying não é uma coisa nova, o bullying é uma coisa antiga, todo mundo sofreu, outras gerações de adolescentes sofreram, ganhavam apelidos que eram terríveis, os apelidos, porque eram baseados em alguma característica física, enfim, era um bullying também. Então, e as gerações passavam por isso com mais tranquilidade, né? Então, a partir deste histórico, como é que hoje a comunidade escolar trabalha a questão do bullying, olhando para o passado e vendo como isso era tratado lá atrás, Fernanda? O mundo mudou, né, Mauro? Como o Eduardo falou, hoje a gente tem a questão da internet. Antes a gente era exposto ali para uma turma de 30 pessoas, hoje a gente está exposto para o mundo. Então, são crianças que já nascem hoje com acesso à tecnologia. A gente precisa prestar muita atenção nisso, porque existe esse componente muito forte a mais e desafiador na educação, tanto para os professores quanto para os responsáveis por essas crianças. Então, são crianças, por exemplo, meninas que já se cobram padrões de beleza desde muito cedo, porque você tem ali um padrão presente nas redes sociais, e o bullying, como eu disse, ele fica exposto muitas vezes para muita gente. Então, eu espero muito que a inteligência artificial que está vindo aí ajude em casos como esse, porque se esse menino colocou nas redes sociais palavras como suicídio ou atentado, é tão fácil de rastrear hoje, né? A rede social ela consegue perceber o que a gente está querendo comprar para nos oferecer como anúncio, né? Por que não estar também atento a isso e anunciar para essa escola ou para esses responsáveis que essa criança ou esse adolescente não está bem, né? Através até de palavras-chave. Eu acredito que isso não seja mais tão difícil hoje em dia. Então, eu acredito que o papel da rede social possa ajudar nesse sentido. E hoje eu trabalho com educação infantil, né? A gente já consegue detectar de zero na área. Então, eu acho que a palavra-chave é atenção, presença da família, da escola, dos professores, preparar para essa nova realidade. Eu, por exemplo, faço muitos cursos de formação, agora no dia 6 de maio vou realizar as professoras e outras professoras também que a gente vai oferecer gratuitamente cursos, para a gente ter um olhar mais cuidadoso e mais carinhoso, aqui no meu caso, especialmente para a primeira infância, mas é como eu digo, né? A primeira infância ela é a base de tudo, a gente por aí, a fase mais importante da formação do ser humano. Fernanda, a sua conexão está variando, em alguns momentos está travando a imagem, está falhando o áudio, a gente conseguiu te compreender. Eu vou seguir com o Eduardo aqui, vou te pedir uma gentileza. Você sai da conexão e volta novamente, a tendência é melhorar quando a gente faz isso, porque senão a gente pode ter algum problema mais adiante. Eduardo, vamos falar sobre o seguinte, o ato cometido, na verdade, é a radicalização. Quer dizer, então, o bullying me levou a isso, então eu vou radicalizar. Mas será que é só o bullying? O que é que tem levado? Porque a gente vê, às vezes, até a polarização política que a gente acompanhou aí entre os adultos nos últimos tempos, nos últimos anos, afetando até os próprios adolescentes. O que mais, além do bullying, como, por exemplo, polarização política, o que mais é que pode levar a esses atos de radicalização de adolescentes?
Mauro, acredito muito que o acesso à tecnologia, como a Fernanda estava falando, é algo que nos preocupa muito, né? Então, quando a gente fala que um adolescente ou uma criança está usando uma rede social que não é permitida para a idade dela, ela está exposta a violência, a questões sexuais, a mutilações, a suicídio, a depressão, coisas que nós realmente não víamos há 20, 30 anos atrás com tanta frequência. As séries, os filtros, enfim, e eu acredito muito essa falta de olhar da família para com a criança, né? Eu acho que falta uma participação mais efetiva. Quando você disse, e muito certeiro, sempre existiu bullying, né? Na nossa época existia, mas existia na nossa época também uma valorização de quem eram os responsáveis, uma valorização da escola, dos professores, um respeito muito grande, o que faz com que, numa reunião de pais, por exemplo, eu falo muito isso nas palestras, numa reunião de pais há 30 anos atrás, se uma professora questionasse o comportamento de uma criança, esse pai ia tentar buscar solução para que aquele comportamento não se repetisse. E hoje a gente vê em alguns casos essa mesma fala e talvez o pai debatendo com o professor quem ele pensa que é para opinar se o filho dele tem um comportamento inadequado ou não. E isso a criança ganha força dentro da escola porque acaba não tendo essa valorização da escola também. Eu vejo as séries, uso de celular, é inadmissível uma criança de 9, 10 anos estar usando redes sociais hoje, porque você não tem filtros, né? Em algumas redes você consegue ter um filtro de privacidade, de conteúdo e de faixa etária, mas a maioria das redes sociais mais populares não existe esse filtro, então é realmente por algoritmo. Então, o pai ou a mãe responsável está vendo o conteúdo e o filho ou a filha vai ver aquele mesmo conteúdo. Ela pode estar vendo ali um conteúdo educacional e, na sequência, vir um conteúdo de cunho político, sexual, de violência, o que for, e a gente não tem esse filtro, né? Então, eu acho que esse olhar da família com a criança nas ações que ela está tendo e tentar, ao máximo, Mauro, promover o trabalho em grupo. Eu não sei se a Fernanda compartilha comigo disso, eu acho que a gente está vivendo um mundo muito singular, muito da solidão, onde os jogos são mais individuais, não existe mais a coletividade. Isso também estimula um pensar criativo para o mal, né? Porque eu estou sozinho num quarto com computador, eu estou vendo séries violentas, eu estou vendo um conteúdo violento e faz com que talvez a criança ou adolescente repita isso no ambiente escolar. Falta o convívio em grupo, falta o trabalho em grupo, falta esse olhar mais carinhoso e de atenção para as crianças, né? Compartilha, Fernanda, da avaliação do Edu? Sim, sim. Assim como ele disse, o mundo mudou e a gente precisa se adequar, a gente precisa se modernizar junto e rever alguns conceitos. Concordo que exista essa coisa muito individualista hoje em dia, os relacionamentos muito superficiais, todos, seja afetivo, seja de amizade, e o olhar, como eu disse também, ele precisa começar desde a primeira infância, esse olhar mais carinhoso, esse olhar mais afetivo, esses pais que às vezes eles também estão muito na internet e deixam a criança, né? O tablet ele virou uma babá eletrônica, então a gente precisa realmente rever tudo isso. Doutor Vinícius, para entender o lado médico, não é a sua área exatamente, mas o médico a priori é um generalista, né? Enfim, esse assunto passa de alguma forma pela formação do médico, passa pela cadeira da faculdade ali da universidade? Sim, Mauro, eu estava achando a discussão bem interessante. Sim, de fato, durante a formação, né, a gente tem o curso de psiquiatria, é um curso que na minha faculdade foi muito bem dado, né? A gente fez até uma discussão uma vez sobre um documentário com aquele Tiros em Columbine, né, que era sobre massacres de escolas americanas, né? E a motivação deles aí realmente tinha a ver com bullying, né? E tinha a ver também com um pensamento um pouco nihilista do mundo, né? Que é o pensamento do Nietzsche, que é uma negação da história da humanidade, que a humanidade tem que acabar, e por isso que os atiradores americanos eles entravam na escola e eles cometiam aquelas atrocidades e depois acabavam com a própria vida. Então, a gente tem que pensar nos caminhos que a nossa sociedade quer, né? E realmente esse pensamento nihilista de que tá tudo errado e a maneira como a gente, nossos mecanismos sociais próprios de tentar contornar esses problemas são muito importantes porque eles acabam chegando numa criança, num adolescente ainda em formação e ele entende a coisa de uma maneira errada. Então, assim, a falta de diálogo, né? A sociedade numa crise muito importante, uma crise econômica, social, cultural, né? Que a gente vivencia atualmente. Eu acho que todo mundo sente um pouco isso.
Enfim, e a gente precisa saber identificar e melhorar, como foi dito brilhantemente, inclusive, a gente precisa melhorar nossos mecanismos sociais para conseguir entender como que a gente pode resolver esse pensamento nihilista. Por que que a nossa sociedade a gente tem um pensamento tão negativo assim, né? É muita violência, é muita briga, a falta de diálogo, né? Isso daí acaba gerando violência e são consequência atrás de consequência, né? E realmente na faculdade a gente, por mais que eu seja cirurgião vascular, né, é um assunto discutido e realmente precisa passar pela formação de todo médico. Doutora Ônia, como o dentista pode ajudar nesses mecanismos sociais? Porque, hora ou outra, senta um adolescente aí na sua cadeira para fazer tratamento, as conversas vêm, o que é que eles dizem, como é que é o trato? Aqui é muito tranquilo, Mauro, em relação assim à conversa, que também o paciente não consegue falar muito, né, Mauro? A Você única não deixa, né? a única Exatamente, seu coisa que trabalho eu não deixa ele falar. Mas eu vejo muito a participação dos pais, isso que É. eu comentaram aqui, o Eduardo, o Vinícius, a Fernanda, com relação à educação também. Porque eu vejo, às vezes, os jovens que os pais dão realmente para a criança uma guarita assim, que não tem aquela parte de educação que eu tive na minha formação de respeito. Então, as crianças, os pais fazem tudo que a criança quer. Então, eu vejo muito isso. A participação, quando os pais têm um pulso mais firme com a criança, aí fica mais fácil até o atendimento. Eu vejo aqui, eu não quero tratar o dente hoje, sabe? Essas coisas assim, hoje eu não estou afim, já jovem. E a mãe, então tá bom, o pai também dá guarita, eu quero fazer com anestesia geral. Então, eu acho que mudou muito a parte educacional, a relação dos pais com relação aos filhos. Às vezes eu vejo os pais que não têm muita presença com o filho devido a trabalho, estão muito ausentes, então tentam compensar essa ausência com fazer tudo para o filho, para as crianças, né, o adolescente, e não tem aquela relação de conversa com o filho, que é muito importante, né? O meu Sim. pai, eu lembro, meu pai olhava, só um olhar bastava, não precisava falar nada. E o respeito era muito grande com meu pai, com a minha mãe, com meus avós também, com tios. Então a gente tinha um respeito e conversava com eles também, mas essa parte de respeito que eu vejo que perdeu-se muito. Atualmente não se tem muito, né? Meio-dia e 27, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. E a gente vai falar, 28 agora, meio-dia e 28, a gente vai falar sobre outro assunto com a Fernanda. A Escola Petit Kids patrocinou o encontro mensal de famílias do Iniciativa Kids, que marca o mês da conscientização da síndrome de Down e que contou com debates sobre neurodiversidade, capacitismo e inclusão escolar. O evento teve a participação de famílias com crianças com síndrome de Down, síndrome de Rubinstein e autismo. A escola trabalha em consonância ao Plano Nacional de Educação, que traz a inclusão como uma das 20 metas a serem alcançadas em 10 anos. Qual é a reflexão neste mês da conscientização da síndrome de Down, Fernanda? Olha, hoje, agora me escuta. Melhorou, Mauro? Sim, parece que sim. Tá. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mesmo que possa ser teoricamente pequena, se cada um, né, fizer a sua parte. E a questão da inclusão, ela melhorou muito. E as escolas, hoje em dia, elas estão já um pouco mais preparadas, porque quando a lei entrou, ninguém estava muito preparado, né, para receber as crianças, sejam com síndrome de Down, com autismo. E as coisas vêm mudando, as escolas vêm se preparando melhor, os professores. Eu, por exemplo, também forneço alguns cursos de capacitação para as professoras, para que elas entendam que entender é o ponto de partida, né? Entender com o que você está lidando, conhecimento é fundamental. Muitas vezes, a gente tem receio daquilo que a gente não conhece a fundo. Então, eu acho que isso é o ponto de partida.
E a gente resolveu patrocinar esse evento. A iniciativa Kids é uma iniciativa de uma mãe de uma aluna minha que tem síndrome de Down. A gente patrocinou esse evento para celebrar o mês da síndrome de Down, para gerar uma maior conscientização em torno desse tema e não virar mistério, né? Porque algumas pessoas que não são da área ainda não têm, como eu disse, o conhecimento necessário. E é um grande prazer poder trabalhar com crianças de inclusão, poder patrocinar um evento como esse, poder ajudar, nem que seja um pouquinho, né, fazendo aí a nossa parte, a conscientizar a população sobre esse tema. Agora, qual é a parte que precisa ser feita para um outro lado da história, não é, Fernanda? Que é o ensino público, a educação pública. A maior parte dos estudantes brasileiros está no ensino público. E a gente vê que tem um desafio muito grande pela frente na questão da inclusão na escola pública. Sim, eu acho que hoje também já há um melhor preparo dos professores e das escolas, houve uma melhora. Ainda tem muitos pontos do Plano Nacional da Educação que não foram atingidos. Esse ano ele está acabando aí o prazo, né, que foi estipulado lá em 2014. Muitas metas não foram atingidas, mas muitas foram, muita coisa melhorou. Eu acredito que a escola pública ela ainda esteja aí num caminho de crescimento, mas já existe sim uma melhora. Porém, a gente recebe alguns alunos que vieram de escola pública e não estavam com um atendimento, vamos dizer assim, mais individualizado, porque existem crianças que elas precisam de atendimento ali 1 para 1, especialmente na educação infantil, e que não tinham isso na escola pública, porque uma professora com 24, com 28 alunos que a lei permite, ela muitas vezes sozinha e sem o auxílio, ela não consegue dar conta, e essa criança ela tem uma tendência ali de não acompanhar ou de ficar à margem, enfim, então realmente ainda há uma disparidade aí entre o ensino particular e o ensino público no Brasil em todos os aspectos, e nesse, inclusive, apesar da melhora, ainda precisamos caminhar muito aí para frente. Faltando 29 minutos para 13h, o programa Gente que Fala no ar aqui pela UTV, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e nosso canal no YouTube. Uma parada breve, gente, um golinho de água para cada um, intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente volta já com mais temas por aqui. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta agora faltando 27 minutos para 13h, o programa Gente que Fala aqui pela UTV, ao vivo, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Hoje é quarta-feira, os temas por aqui, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Doutor Vinícius Diniz, embora as varizes e vasinhos possam ser considerados problemas estéticos, eles podem afetar o bem-estar geral, não é verdade? Em alguns casos, trazem um risco de complicações. A intervenção adequada ajuda a prevenir e manter a saúde vascular e em alguns períodos do ano, ou melhor, alguns períodos do ano favorecem esses procedimentos. O outono, por exemplo, a gente está nele, é uma ótima estação para esse tratamento, pois é menos quente e traz menos exposição ao sol, causando menos desconforto e proporcionando melhores resultados estéticos. Primeiramente, doutor Vinícius, quando que um problema de varizes ou de vasinhos, que pode até parecer estético, na verdade já é um problema de saúde que tem que ser observado de uma outra maneira? Bom, Mauro, então, realmente pegando um pouco do link da Fernanda estava conversando com a gente, né? Educação e saúde, eles caminham lado a lado. Então, é bem importante informar. Uma coisa que é verdade, que é assim, os vasinhos ou as varizes, né? Tudo isso faz parte da mesma doença. O nome teórico dela seria a insuficiência venosa crônica, né? A insuficiência venosa crônica, ela tem vários níveis. Ela começa desde um grau mais leve e vai caminhando até um grau mais importante. Então, começa num grau mais leve, que seria
os próprios vasinhos, né? Esses vasinhos eles vão caminhando, vão formando varizes, e essas varizes, se realmente não cuidar, não tratar, isso aí pode causar problemas mais graves, do tipo manchas na pele, feridas, ou até mesmo até alguns graus de trombose, entendeu? Então, assim, esses vasinhos aí, de maneira que a gente fala de uma maneira estética, é algo muito comum na nossa sociedade, né? Porque a nossa vida é muito atribulada, né? Acaba que são problemas de saúde, muitas vezes que estão lá dormentes, e aí você vai envelhecendo e as coisas vão aumentando de tamanho, até um ponto que gera um problema mais grave. Assim, varizes, de modo geral, os varizes têm dois fatores principais, né? O primeiro fator, realmente, seriam os hábitos de vida. Então, como costumo falar, são os hábitos de vida modernos, né? Ou, num português mais claro, nessa vida maluca que a gente leva, né? De trabalho o dia todo, muito tempo sentado, muito tempo de pé, chega em casa, cozinha, lava louça, lava roupa, enfim, tem uma vida muito intensa, muito ativa. E isso é como o nosso organismo ele não fosse preparado, até evolutivamente falando, né, para ficar levando uma vida no ritmo que a gente leva. Isso daí, ao longo de anos, começa a trazer problemas, né, para o nosso corpo de modo geral, e mais precisamente para o nosso sistema de circulação. Então, realmente, os hábitos de vida é um dos fatores mais importantes aí para a gente poder mudar e poder melhorar a situação das varizes. E o outro ponto é a própria genética, né, do paciente, que nisso daí eu não consigo ajudar tanto, né, é o DNA, a hereditariedade. Então, esses dois fatores são os principais e realmente eles vão mudanças nesse sentido que vão melhorar o nosso combate à questão das varizes. Doutor Vinícius, mulheres sofrem mais com vasinhos e varizes, porque a gente vê mais mulheres cuidando disso, talvez, né, pela preocupação com a estética, ou homens e mulheres sofrem de maneira igual. O problema é que os homens não vão atrás, enfim, já não vão em médico, já normalmente a mulher tem que pegar pelo braço para levar. Para tratar de vasinhos e varizes, então aí nem se fala, né? De fato, assim, existe sim. Os estudos, eles são um pouco... Na literatura, a gente encontra vários valores, entendeu? Existe um estudo que mostra que até 70% da população tem algum grau de vasinhos e varizes. 70%, né? Isso daí é estudo mais americano, mas a nossa sociedade também não é muito diferente deles, não. Em termos de obesidade e ritmo de vida. E existem estudos que têm uma porcentagem menor. Um número que poderia falar, mais ou menos as mulheres têm mais ou menos, representam 60%, né, das mulheres teriam varizes, enquanto os homens é 37%, 38%. Sim, de fato, as mulheres são mais acometidas. Existem situações propriamente hormonais também, né, principalmente o hormônio de estrógeno, né, associados a esse aparecimento desses vasinhos e varizes, mas principalmente os hábitos de vida. E aí, quando a gente fala em hábitos de vida, né, vamos tentar, para não deixar no ar, né? Então, o que uma pessoa com vasinhos ou varizes precisa se preocupar um pouco mais? Então, sempre que possível, poder fazer elevação dos membros, poder fazer atividade física, né? O controle do peso, a obesidade está muito associado, né, ao aparecimento das varizes, até mesmo o uso de meias compressivas, né, o uso de meias elásticas e a cessação do tabagismo. Esses são os fatores que mais seriam fatores que protegeriam a população contra varizes e contra os vasinhos. Quem tem muitos problemas com varizes e vasinhos precisa se preocupar com alguma coisa mais grave, por exemplo, problemas arteriais? Olha, assim, de fato, os pacientes que têm uma insuficiência venosa, né, são dois sistemas diferentes de circulação, né, com características um pouco diferentes. Tem o sistema de circulação arterial, que é o sangue que sai do coração, e o sistema de circulação venoso, que é o retorno do sanguíneo para o coração, né? Esses dois sistemas, eles funcionam de maneira diferente, apesar de estarem correlacionados, obviamente, né? Os pacientes com problemas de varizes, um problema mais significativo, assim, eles podem ter uma repercussão mais importante também se o paciente também tem uma doença arterial. Então, é como eu falo, quando a gente fica doente, a gente não lê o livro, né? Às vezes a gente pode ter mais de um problema associado. Então, por exemplo, o paciente que tem uma doença varicosa grave, tem até uma ferida na perna. Se o paciente também já tem um grau de entupimento no vaso, ou seja, uma doença arterial associada, com certeza a cicatrização dessa ferida vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complicado. Então, assim, está tudo sobreposto. E realmente, assim, não posso falar que tem uma relação direta, mas talvez uma relação indireta entre as duas doenças sempre existe em algum grau, entendeu?
Sim, deu para entender exatamente. A parte arterial é uma e a parte venosa é outra, mas eu fiz essa pergunta, até porque a gente já tratou aqui sobre essa questão em outras situações. Muita gente que sai inadvertidamente comprando meia elástica para, enfim, cuidar das varizes e dos vasinhos sem qualquer indicação médica, e eventualmente essa pessoa pode ter problemas arteriais, são coisas separadas. E se essa pessoa for usar sem saber exatamente a compressão, sem saber a orientação, ela pode correr um risco aí por conta do problema arterial, um risco de morte, inclusive. Sim, excelente ponto, viu, Mauro? A prescrição de meias compressivas ela deve ser realizada de maneira muito cuidadosa, principalmente por profissionais habilitados. Por quê? Porque é o seguinte, pensa que a meia compressiva, né, ela funciona como uma meia que você coloca na perna, né, e ela vai melhorar a sua circulação, né? Quem usa muito meia compressiva, por exemplo, é atleta, né, maratonista, corredor de rua, né, usa bastante. Às vezes até jogador de basquete, jogador de vôlei usa no braço, né, aquelas que chamam de manguito, né, que eles usam no braço. Por que eles usam isso? Porque é bonito? Não, porque melhora a circulação, lava mais ácido lático e até tem melhora de performance esportiva. Tem estudos que comprovam que tem uma melhora, porque você diminui fadiga muscular, enfim. Porém, um paciente mais idoso, um paciente que tem algum problema de saúde, por exemplo, hipertensão, diabetes, ele tem uma doença arterial associada, quando você usa a meia compressiva e ela comprime de uma maneira mais importante o vaso, pensa o seguinte, o vaso já tem algum grau de entupimento. Se você usa a meia compressiva e ela aperta mais ainda, né, esse grau de entupimento pode aumentar de uma maneira crítica. E aí para de ser benéfico para a pessoa, começa a trazer prejuízo. Então, assim, infelizmente existem pessoas aqui, escuta em algum lugar, o meia compressiva é bom para minha circulação, tal. Aí, senhor de idade, vai lá, usa a meia compressiva e aparece uma ferida no pé. Por quê? Porque parou de ir sangue lá para o pé, né? Começou a ter um processo de necrose, às vezes isquemia. Então, assim, são situações bem cuidadosas. A meia compressiva, ela funciona de uma maneira paradoxal, né? Como que o negócio que aperta a minha perna faz bem para a minha circulação, né? É uma coisa um pouco difícil de entender. Já tentei explicar isso de várias maneiras, né, para os meus pacientes, mas, assim, eu acho que uma explicação que eu acho interessante, que eu ouvi uma vez, tá até o mérito, né, para o Dr. Kikuchi, né? Ele falava que, realmente, a meia compressiva, ela tem aquele funcionamento do dedo na ponta da mangueira, né? Eu acho que isso daí pega bem a nossa ideia, né? Quando você tem uma Sim. plantinha, né, que está lá longe, você quer molhar ela, e aí a água está caindo num fluxo devagar, você vai lá, coloca o dedo na ponta da mangueira, o que você faz? Você aumentou a resistência da água. Quando você aumenta a resistência, consequentemente, o fluxo é constante, é o mesmo. Você aumentou a resistência, você também tem que aumentar a pressão. Então a água vai lá e ganha força, e vai lá e pega nessa planta, enfim, lá longe. É a mesma situação da meia compressiva. Quando a meia compressiva ela aperta o vaso da maneira correta, ou seja, sem obstruir, é como se o sangue ele esguicha para cima, entendeu? Você melhora o seu retorno venoso. Então, você consegue melhorar a circulação dessa maneira. E uma última pergunta para a gente encerrar esse tópico, doutor Vinícius. O avanço da tecnologia para o tratamento de varizes e vasinhos tem tornado a execução, né, do tratamento mais fácil e, por consequência, a própria recuperação? Sim, Mano, então, realmente nos últimos 20, 30 anos, né, a gente tem evoluído muito, né, técnicas e materiais, principalmente no tratamento da doença venosa. Como eu falei, a doença venosa ela é super prevalente na população. A população, de modo geral, acaba subestimando os problemas que ela traz, né, a longo prazo, principalmente. Então, assim, com a melhoria técnica, às vezes fazendo um procedimentozinho que você pode fazer até, por vezes, no consultório. Então, quais seriam, né? A injeção, né, com agentes de escleroterápicos, né, que a gente chama de agentes para poder fechar esse vaso. O mais conhecido é a famosa glicose, certo? Porém, existem, assim, atualmente o pessoal faz muito com espuma, né, que é o polidocanol, ou até tem outros agentes escleroterápicos. Enfim, você consegue atacar essas veias doentes, e as veias doentes, elas fecham, e aí você consegue direcionar o fluxo para a veia boa, né? E existem, assim, até casos mais importantes, mais graves, que aí você tem que usar outros materiais. E aí seria, por exemplo, fibras de laser, fibras de radiofrequência, né? Que aí você consegue entrar dentro do vaso e fazer uma ablação do vaso, ou seja, você queima o vaso por dentro. E aí você funciona muito melhor. É bem interessante, a gente caminha a passos largos nesse aspecto, e a gente vai proporcionar muito mais cuidado, uma recuperação muito melhor para os nossos pacientes.
Legal, 16 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala no ar, pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Antes do próximo tema, quero falar com você que está com a gente, você que nos assiste, que é empresário, executivo, representante de entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado. Venha ser parceiro do Gente que Fala, a gente está no ar há 22 anos, atingindo o público do mundo todo, como eu destaquei aqui pela internet, pelas redes sociais, ou seja, no mundo todo, sempre debatendo as principais questões com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores, hoje aqui com a gente, médicos, especialistas da educação, enfim, cirurgião dentista, sempre gente que tem informação para trazer para você aprender com a gente, para ajudar na formação da sua opinião. Então, entre em contato com a gente, 50 52 55 55, e conheça todas as possibilidades de parceria com o programa Gente que Fala. Temos o Instituto OBS de Pesquisa, que você acompanhou aí no nosso intervalo, o Movimento do Ministério Público Democrático, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, o Escritório Nasser Rajab Advogados Associados, são todos nossos anunciantes, todos os nossos parceiros que ajudam a trazer conteúdo aqui todos os dias ao vivo para você aprender bastante com a gente. Então é isso, agora a gente vai para o nosso próximo tema, deixa eu abrir a ficha aqui, que é para o doutor Aônio, né, doutor Aônio? Vamos lá, ó. O que leva um dente a precisar do temido tratamento de canal? Na maioria dos casos, é devido a uma inflamação irreversível nos vasos e nervos, causada pela presença de micro-organismos invasores ou algum trauma, né? E o tratamento é necessário para evitar consequências mais graves ao organismo, e não é dolorido, como dizem muitos, não é, doutora Aônio? Com o uso de anestesia, o paciente não sente nada e, às vezes, nos casos da polpa já estar morta, nem é preciso anestesiar. Enfim, doutora Aônio, o que leva um dente a precisar do tratamento de canal? Quando que ocorre essa indicação? Sempre que houver uma agressão, seja ela tanto física quanto química ou bacteriana, o dente foi agredido, vai gerar uma inflamação dentro do canal. E essa agressão ela pode ser por via exógena, fora, quando há uma presença de uma cárie, e a cárie acaba chegando no compartimento do canal, que eu tenho até aqui, não sei se a gente consegue mostrar aqui para quem está assistindo. Aqui o canal, a gente tem a polpa, a gente tem o esmalte do dente, que é o tecido mais duro, depois temos a dentina, que é o tecido meio mole, e a polpa, que tem os vasos e os nervos, né? Então, o tratamento de canal consiste em fazermos uma limpeza na parte interna desse canal, ou seja, teve a inflamação, teve a contaminação, que pode, às vezes, também ser um trauma, uma batida, a pessoa aperta muito os dentes, teve um acidente, também gera o problema da inflamação, corta os vasos aqui na parte que saem os nervos do dente, que são irrigados, os nervos, os vasos, então gera uma necrose nesse canal e a gente tem que fazer a limpeza. O tratamento de canal em si é muito simples. Eu faço a comparação de uma limpeza de um copo. Você pega um copo sujo e faz a limpeza. O canal, a mesma coisa. A gente faz a abertura da câmara pulpar, ele remove todo aquele tecido ou inflamado ou necrosado da parte interna e com limas ou aparelhos hoje rotatórios, que nós temos, evoluiu muito a odontologia nesse ponto. Então, com rotatórios, limas rotatórias, é feita a limpeza daquele canal, tirando todas as bactérias, tecidos, e, posteriormente, feita uma irrigação, lavagem, para tirar tudo aquilo, é feita a obturação. Então, a gente lembra que sempre que é feito um canal, o dente perde toda a parte mineral, as fibras colágenas que davam resistência para ele. Aí ele fica só com a parte mineral. Então, a pessoa tem que ter um cuidado de fazer uma restauração super rápida depois do tratamento de canal, não pode deixar passar muito tempo. Mas hoje o tratamento de canal é muito simples, é indolor, mesmo que esteja com uma inflamação, os anestésicos hoje são super potentes, né? A gente consegue fazer uma analgesia, uma anestesia e fazer o tratamento.
E tem uma matéria muito boa, que eu vou lembrar aqui os ouvintes, né? Que está na revista eletrônica Orb News, que o pessoal tem acesso, é orbnews.com.br, que inclusive saiu uma matéria a semana passada sobre isso, sobre desmistificando o tratamento de canal. E dessa revista também tem outros assuntos muito interessantes sobre política, sobre odontologia, sobre medicina. É a minha revista, a revista que eu gosto de ler, né? As matérias que são muito interessantes. Mas eu não sei se eu consegui aí contribuir com essa parte aí da endodontia. Deixa eu te perguntar o seguinte, doutor Aônio, um dente tratado, ele tem, digamos assim, uma vida útil comprometida, menor, porque ele passa a perder determinadas características em relação àquele dente que não foi mexido, digamos assim, que não teve o tratamento de canal. Quais são os cuidados para esse dente ficar bem, durar, né? Então, fazer a restauração o mais rápido possível e a orientação que a gente passa para o paciente que dente é feito para comer alimento, né? Não pode extrapolar e comer coisa que não seja alimento. Vamos abrir garrafa, porque o dente... Eu ia perguntar, as pessoas usam dente para outras coisas que não seja para comer, para abrir garrafa. É feito para comer alimento, não é feito para comer caroço, pedra, e o dente fica bem friável, né? Então a pessoa tem que ter esse cuidado. É para pacientes que têm uma hipertrofia muscular, a gente orienta a fazer a aplicação de toxina botulínica para diminuir a contratura. E a educação, eu oriento sempre o paciente a tomar cuidado com aquele dente que fez o canal. Se for o caso, prótese também, no caso, para poder restaurar, que às vezes é uma simples restauração até uma prótese. E sempre lembrando o paciente que aquele dente é sempre suscetível de uma fratura. Aí fraturou, elimina o dente e faz o implante no lugar. O que não pode é deixar passar o dente, deixar o problema correr solto. E realmente o tratamento de canal ele diminui a resistência da estrutura em geral. Mas a pessoa tendo o cuidado adequado, não tem problema. Agora, os problemas de canal são muito comuns ainda hoje em dia, antigamente mais, né? As pessoas tinham mais problemas assim, porque sofriam mais com cáries, né? E as cáries mais profundas que levavam ao ataque do canal, né? Hoje, a água com flúor, enfim, os cremes dentais mais aperfeiçoados costumam dar melhor resultado aí para as novas gerações, né? As novas gerações sofrem menos. Diminuiu muito a porcentagem de dentes com problema de tratamento de canal, mas continua sendo tratada. É preferível você manter o seu dente, tentar manter o dente, né, com tratamento de canal, com um trabalho restaurador, do que você já eliminar o dente e pôr um implante, no caso, no lugar, né? E hoje o tratamento de canal ele evoluiu muito. Em uma sessão, a gente consegue fazer o tratamento e super bem feito, porque é tudo computadorizado. Inclusive, esse aparelho de rotatório, ele mede onde termina o canal, ele faz uma super limpeza naquele dente. Então, evoluiu muito. Antigamente, para se fazer um canal, tinha que ser 3, 4 sessões. Na década de 60, era feito o tratamento de mumificação desse canal. Então, o paciente ia no dentista, punha uma bolinha de algodão, tirava a bolinha. Hoje, em uma sessão, em 1 hora e meia, até 2 horas, conforme a quantidade de canais, é feito o tratamento. Tá bom. Perguntas da nossa audiência por aqui, doutora Aônio toca a palavra, então eu continuo com você. Doutora Aônio, a Carla Lopes está no Facebook, quer saber quais são os possíveis sintomas da falta de cálcio nos dentes. Quais são as recomendações para esses casos? Então, a falta de cálcio, de flúor, a pessoa precisa procurar um profissional médico ou um cirurgião dentista, né, para a gente pedir os exames para ver se realmente há essa deficiência de cálcio no organismo, né? E, se for o caso, fazer a suplementação do cálcio, dos minerais que é necessário, né, tomar magnésio, vitamina K2, para poder fortalecer os dentes e os ossos também, né, porque não é só o dente que necessita do cálcio, os ossos também, né?
Eduardo, a Juliana Rocha está no YouTube e pergunta para você o seguinte: as escolas estão preparadas para lidar com o bullying virtual que ocorre fora dos muros da escola e se espalha muito rapidamente? Boa pergunta, Mauro. Dentro da Lei Federal 3.185 de combate à intimidação sistemática bullying, existe um dos artigos falando sobre o cyberbullying. As escolas estão no momento de se capacitar. Logicamente, quando a gente entra nos celulares, nas redes sociais, a escola normalmente não tem esse controle, porque grande parte dessas escolas, os alunos não podem estar com celulares e com acesso às redes sociais dentro do ambiente escolar. Isso é muito mais comum dentro da casa, né? Então, as escolas, o que têm feito, pelo menos nas escolas que eu tenho passado, é orientando os alunos sobre os malefícios aí das redes sociais e do uso inadequado da internet, né? Então, essa pergunta veio para você, Eduardo, mas ela cabe para a Fernanda também, não é, Fernanda? O cyberbullying, sim, o cyberbullying, enfim, ocorre fora dos muros, tudo isso é virtual, né? A escola está preparada para lidar com isso? Não, eu acho que ainda não. Acho que, como o Eduardo bem disse, ainda estamos em preparação. São coisas muito recentes, são coisas muito novas, e dizer que os profissionais já sabem lidar com isso seria precoce. A gente ainda tem que estudar muito, se informar muito sobre as consequências. Isso são coisas que atingem tanto a escola pública quanto a particular. A gente tem problemas de crianças, adolescentes, principalmente os adolescentes aí pós-pandemia, deprimidos. Então, a gente tem muita coisa muito recente, inclusive pandemia, que eu acho que piorou esse aspecto de saúde mental do adolescente e muito. E foram 2 anos que essas crianças ficaram em casa, né? Expostas aí a muitas informações negativas, enfim. Eu acho que ainda é fase de estudo e de preparação. Quem trabalha com educação tem que estudar para sempre, tem que se preparar para sempre, tem que se atualizar para sempre, porque a gente é de uma geração lidando com pessoas muito mais novas, de outra geração. Então, quem trabalha com educação sempre será mais velho do que os alunos. Então, a gente tem que estar em atualização aí constante. Outra pergunta para você, Fernanda, é do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado aqui pela pergunta, pela participação. Ele quer saber como a expansão do uso da inteligência artificial poderá afetar a pedagogia. Deve estar falando do ChatGPT, inclusive. Trabalhos prontos, né? Não sei. Não faço a menor ideia. Isso é uma coisa que surgiu para a gente esse ano. Eu acho a questão do direito autoral vai pegar muito, porque eu vejo que tem até projeto de arquitetura feito por inteligência artificial. Então, a gente não sabe quais serão as profissões do futuro, a gente não sabe como a gente vai lidar com isso. Eu trabalho com a educação infantil, nunca vou receber aí uma tese de uma criança de 5 anos para saber se foi ela que fez ou não. Os trabalhos que elas fazem aqui, de pintura, de massinha, de colagem, eu sei que foram elas que fizeram. E os que elas levam para casa, muitas vezes, a gente sabe que foi o pai e a mãe que fez. Isso, na minha área da educação, que é a educação infantil, é fácil de detectar, mas eu acho que para quem trabalha aí com ensino superior, mestrado, doutorado, vai ficar cada vez mais complicado de saber a autoria daquele texto. É um outro grande desafio que a gente vai ter que superar. Mas, como eu disse lá no início do programa, eu acho que tem um lado bom. Se a inteligência artificial nos ajudar em casos como o do menino, se a gente souber usar isso, eu acho que tem, como tudo, como até as redes sociais, elas têm um lado bom também. A gente que precisa saber mediar e, como bem dissemos todos, estar presente na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Participar. Daqui a pouco a criança vai dizer, a professora vai perguntar qual é o nome do seu pai, ele chama GPT, e sua mãe, Bing, pronto. Aline Cunha, do Vinícius, ela está no Instagram, pergunta quais são as possíveis causas de um AVC hemorrágico. Bom, o AVC hemorrágico, né, é um fenômeno associado principalmente a um sangramento intracraniano, né? Existem 2 tipos de AVC fundamentais, existe o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico está associado a um entupimento, né? O entupimento, na verdade, o entupimento acomete todo o sistema arterial, só muda o nome. Se entupir no coração, a gente chama de infarto. Se entupir nas pernas, a gente chama de doença arterial periférica, que é que o vascular atua bastante. E se entupir na cabeça ou entupir no pescoço, algum vaso importante, né, arterial, a gente chama de AVC. Então, existe o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, ele está associado ao sangramento. Então, por vezes, por exemplo,
houve um entupimento num vaso intracraniano, e esse entupimento aí, a parede do vaso teve um sofrimento na parede, devido à isquemia, devido ao entupimento, esse AVC que antes era isquêmico, ele se transforma num AVC hemorrágico. Então, por isso que a gente escuta muitas vezes, antes era entupimento, agora sangrou a cabeça, né, de uma maneira mais... Houve um sangramento. Ou, se não, o paciente ele já tinha um aneurisma, né, que um aneurisma ele nada mais é do que uma malformação do vaso. O vaso, ao invés de ser vamos tentar simplificar, como sempre, ao invés de ser um tubo reto, ele tem uma doença na parede do vaso, ele forma como se fosse uma bexiga, né? Ele tem um abaulamento na parede do vaso, e essa bexiga, ela pode romper. E nesse caso, o AVC hemorrágico está muito associado aos aneurismas cerebrais, né? E a esse sangramento. Fatores que estão associados a esse tipo de doença: hipertensão, diabetes, colesterol e, obviamente, né, fatores genéticos, hereditários que também estão associados, sim. Gente, bem rapidinho para a gente pôr um ponto final na edição do programa Gente que Fala de hoje, despedida e os canais. Doutor Vinícius, sua despedida e seus canais, então, em 5 segundos, rapidinho. Bom, primeiramente, obrigado aí ao Mauro, obrigado ao pessoal do programa Gente que Fala, a Helenice, né, e também, principalmente, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional São Paulo, que é o qual eu represento. A nossa sociedade, ela preza sempre pela informação, pela ciência, e pela comunicação, não só com os associados, mas com a sociedade em geral. Então, totalmente uma sociedade, né, um vínculo sem fins lucrativos, onde nós, cirurgiões vasculares, nós falamos sobre os assuntos importantes que interessam para a sociedade correspondente à nossa especialidade. Então, eu agradeço muito ao Dr. Fábio Rossi e à Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional São Paulo. Fernanda, sua despedida, 5 segundos, e seus canais também. Obrigada, pessoal. Eu sou a Fernanda King, da Escola Petit Kids, @Escola Petit, com temudo, Kids. Obrigada. Boa tarde. Eduardo Toledo, sua despedida, 5 segundos, com os seus canais também. Muito obrigado pela oportunidade de falar desse tema tão doloroso. Canais no Instagram, edu.toledo, e Combate ao Bullying Brasil, também no Instagram. Doutora Aônio, sua despedida, seus canais. Seu áudio fechado, doutora Aônio. aonivieira.com.br, o Instagram, Dr. Vieira. Um grande abraço a todos e uma excelente tarde. Muito obrigado pela presença de vocês. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Dr. Vinícius Diniz, Fernanda King, Eduardo Toledo e Dr. Aônio Genícolo Vieira. Obrigado em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é uma realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti. Você aí, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia, ao vivo, pela AltV, pelas redes sociais. Boa tarde para todo mundo. 1h03. Tchau.